Já está aqui pertinho no Allianz Parque para falar do do que o interesse do Palmeiras pelo Marlon Freitas, capitão do Botafogo, já esboçando uma proposta para tirar o meio-campista do Fogão para trazer ele aqui para São Paulo. Vinícius, muito boa noite, ótimo Natal. O que você nos traz nesse sentido? Marlon Freitas no Verdão? Fala, Plihal, grande abraço para você, bom Natal pro Rafael, a todos que estão acompanhando o programa. Dei uma pausa aí no Natal lá em Itapeva, fui dar um abraço na turma, mas já estamos aqui de volta para falar do Palmeiras e a procura do camisa 5, depois da saída do Aníbal Moreno. E o alvo é o Marlon Freitas, o volante do Botafogo, defendeu a equipe alvinegra nos últimos 3 anos, ele que tem 30 anos e só mais um ano de contrato com o Botafogo. O Botafogo tinha intenção de renovar, muitas propostas chegaram, porque no meio do ano, no meio de 2026, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sairia livre. Diante desse cenário, o Palmeiras investiu e está disposto a pagar 35 milhões de reais na contratação do volante para 2026, seria o primeiro reforço do Palmeiras e com um salário bem maior do que ele recebe no Botafogo, vencendo as concorrências de Fluminense, São Paulo e até do Inter Miami, os 3 times que estavam de olho também na situação do Marlon Freitas. Então o Palmeiras deve pagar esse salário, deve sair o acerto ainda esse ano, aliás, já nessa semana, a expectativa até o final de semana que o Palmeiras se acerte com o Botafogo, porque o cenário é muito favorável ao Palmeiras, jogador, claro que tem a possibilidade de renovar com o Botafogo, mas se ele quiser sair diante de uma boa proposta, ele deixa o Botafogo no meio do ano, já assina um pré-contrato e o Botafogo não recebe nada. Então, a chance de ganhar, ele que chegou de graça para o Botafogo há 3 anos atrás, saindo do Atlético Goianiense no final de contrato. Então o Botafogo receberia 35 milhões de reais e o jogador seria o primeiro reforço do Palmeiras para 2026. E encaixa exatamente no perfil de contratação que o Palmeiras vai buscar na próxima temporada. Jogadores mais experientes, jogadores rodados, que têm a possibilidade de chegar e vestir a camisa do time titular sem esse tempo de adaptação. Nessa gestão da Leila Pereira, muitos jogadores chegaram jovens com possibilidade de revenda. Não é o caso do Marlon Freitas, mas é um jogador que deve chegar já com essa possibilidade de vestir a camisa de titular, um jogador experiente, inclusive é o capitão do Botafogo nos últimos anos. Então, Plihal, muito perto de acontecer o acerto e essa negociação deve ser concretizada ainda nessa semana. Plihal. Muito obrigado, Feliz Natal, Vinícius Nicoletti. Marlon Freitas, jogador muito importante do Botafogo, especialmente na temporada de 2024. Em 2025 cai um pouco de rendimento. Vamos a alguns números do Marlon Freitas para o nosso fã do esporte relembrar. Nessa última temporada são 58 jogos, 56 deles como titular, 97% das partidas. Atuou 84,3 minutos por partida, fez um gol e deu 5 assistências. Jogador com mais minutos nessa última temporada pelo Botafogo, jogou 4.889 minutos. Jogou bastante em tempo e em qualidade, Rafael Marques. 35 milhões, os números aí apresentados pelo Vinícius. Por um jogador de 30 anos, te parece um bom negócio para as duas pontas? Bom, a gente tem que analisar a situação tentando separar o lado econômico do lado esportivo e considerando os 3 aspectos, né? O clube que compra, o clube que vende e o jogador. De trás para frente, Plihal, em relação ao Marlon Freitas, eu acho que relações entre clubes e jogadores, elas caducam. Não sei se exatamente a do Marlon Freitas com o Botafogo caducou. O que dá para dizer é que em 2025 ele teve muito mais oscilações do que teve em 24. No ano mágico do Botafogo, ele foi um dos principais jogadores da equipe. Parte da torcida gosta muito dele, parte da torcida acha que ele é um volante que marca pouco. Então essas oscilações o campo mostrou ao longo de 25, por isso que não é totalmente ilegítimo, pensando na perspectiva do Marlon, que ele queira sair.
Agora, na perspectiva de quem está vendendo, esta é a última oportunidade que o Botafogo tem de fazer algum dinheiro com o jogador. Até porque, a partir do meio do ano, como muito bem destacou o Nicoletti, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. O compromisso com o Botafogo vai até dezembro de 2026. A lei faculta isso. Então, o Botafogo tem que aproveitar a oportunidade que aparece para esse tipo de venda. E a que apareceu é simplesmente apoteótica. A gente precisa ser elucidativo para o fã de esporte. O mercado no futebol, para poder movimentar a valorização do jogador, ele considera muitos aspectos. E um deles é a idade. Outro deles é o histórico de convocações para a seleção do país. Esses dois aspectos pesam contra o valor de mercado no futebol, o valor de mercado do Marlon Freitas. Automaticamente, uma proposta de quase 35 milhões de reais para um jogador com 30 anos, que não está vivendo a sua melhor fase com o clube, é maravilhosa para o Botafogo. Eu acho que o Botafogo deve aceitar ontem essa proposta, até porque não vai ter nenhuma garantia que, tecnicamente, o Marlon vai render em 26 e tem a certeza, a convicção de que não pintará uma outra oportunidade de venda como essa. E para fechar a equação, na perspectiva do clube que compra, o Palmeiras está gastando um dinheiro forte para um bom jogador. Eu acho que o Marlon Freitas não vale tudo isso. Mas eu entendo o que o Nicoletti falou, o perfil que o Palmeiras estabeleceu para poder ter um time mais cascudo, mais rodado, mais experiente. E o Marlon Freitas se mostrou um jogador de competição. Então, é um tiro puxado, pesado, é uma aposta alta, acho que é um valor muito elevado para o jogador, de acordo com a perspectiva de mercado, mas se o Palmeiras tem orçamento para isso e faz esse diagnóstico que precisa de alguém como o Marlon Freitas, deve fazer este investimento. Parafraseando aquele velho amigo nosso, né? Parece bom para todas as partes, viu, Plihal? Boa, iminente, portanto, chegada do Marlon Freitas para substituir o Aníbal Moreno, que voltou para o futebol argentino agora para jogar no River Plate. Marlon Freitas está bem perto de virar reforço do Palmeiras. Verdão e Botafogo se acertaram nas últimas horas para a transferência do atleta em definitivo por 5 milhões e 400 mil euros ou 35 milhões de reais. Essa grana vai ser paga em 4 parcelas e dará ao Palmeiras 100% dos direitos econômicos do volante, que passará por exames médicos e assinará contrato de 3 temporadas. Outra informação exclusiva: Marlon Freitas, que ganha na casa dos 600 mil por mês, terá direito a um salário pouco superior a 1 milhão de reais mensais no Verdão. É o volante que o Palmeiras busca para substituir Aníbal Moreno, recentemente vendido ao River Plate por 7 milhões de dólares. Antes de bater o martelo com o Palmeiras numa negociação que durou menos de 24 horas, o Botafogo tinha entendimentos avançados com o Fluminense. O Flu estava disposto a pagar 4 milhões e meio de euros, além de ceder outro jogador. Do Inter Miami dos Estados Unidos era outro clube interessado. O São Paulo, há algum tempo atrás, havia entrado em contato com o Botafogo para tentar envolver o Marlon Freitas numa troca que poderia ter ou o Pablo Maia ou o Ferrarese. O São Paulo alega que nunca conseguiu avançar porque o Botafogo nunca demonstrou interesse em envolver o Marlon Freitas. Tendência é que esse martelo seja batido a qualquer momento, embora, é bom contar, John Textor, dono da SAF do Botafogo, tenha ficado bastante irritado com o vazamento da notícia. O Botafogo precisa vender jogadores. E o fato de o Marlon Freitas ter 30 anos de idade e estar a 1 ano do fim do vínculo faz dele uma peça super importante. Por que o Botafogo precisa vender jogadores? Porque ele tem contra si um transfer ban de mais de 114 milhões de reais pelo não pagamento da utilização da compra do Almada junto ao Atlanta United. Só para completar, se o negócio for fechado, o Palmeiras tem seu primeiro reforço bastante interessante. O que você pensa sobre Marlon Freitas? Já usa o espaço para comentário. Muito bem, torcedor do Verdão, acompanhamos agora informação muito importante. Marlon Freitas muito próximo de ser anunciado como o mais novo reforço do Verdão para a próxima temporada. Marlon Freitas, um jogador que foi muito importante para as conquistas do Botafogo nos últimos anos, está de chegada ao Palmeiras. Você gosta dessa contratação? Comente aqui, porque o Verdão realmente aí, né, segundo Jorge Nicola, se acertou com o Botafogo, né, também se acertou com o jogador e tá muito próximo aí de fechar essa negociação, meus amigos. É o seguinte, o Aníbal Moreno, ele foi vendido por 7 milhões de dólares ao River Plate e o Marlon Freitas está chegando por cerca de 5,4 milhões de euros, né, meus amigos? Então, o Palmeiras, né,
tá fazendo essa troca aí com troco, né? Praticamente, né? Saindo o Aníbal e chegando aí o Marlon Freitas. O Verdão ainda sobra um cascalho aí da venda do Aníbal Moreno, meus amigos. Jogador de 30 anos, muita força física. Palmeiras nos anos anteriores estava investindo muito em promessas, jogadores que tinham potencial de revenda muito alto. Agora o perfil para 2026 será um perfil realmente conquistar títulos acima de tudo, meus amigos, né? O ganho esportivo, o Palmeiras está visando muito mais o ganho esportivo do que realmente aí o retorno, digamos, financeiro imediato, né, meus amigos? Porque o Marlon Freitas, o Verdão, né, não conseguirá aí, com certeza, ter uma venda que vai pagar o investimento que o Verdão está fazendo aí no jogador, né? Então, será uma contratação aí realmente para ter aquele ganho técnico, meus amigos. Parece ser realmente o primeiro reforço do Verdão para 2026, jogador de 30 anos, que tem muita personalidade, é um jogador que assume a bronca. Na minha opinião, o Palmeiras faz uma boa negociação. Então tá aí, meus amigos, o meio-campo do Palmeiras muito forte, ainda pintando o Fabinho, meus amigos, aí sim, hein? Fabinho, Marlon Freitas e Andreas Pereira. Será um meio-campo de muito respeito que vai botar medo nos rivais. Comenta se você gostou da contratação do Verdão, se inscreva, deixa o like, é muito importante o seu apoio. Compartilhe e hype o vídeo para chegar em mais palmeirenses. Tamo junto.